compreensível que, ao se propor fazer uma coisa completamente diferente da que você estava acostumado a fazer, você vai sentir medo, você vai se questionar se é isso mesmo, se você dá conta, se você tem o mínimo de capacidade possível de fazer o que você se propôs a fazer. Bate um sentimento de, meu Deus, eu vou mesmo fazer isso? Será que isso mesmo? Será que é isso mesmo? Será que isso é pra mim? E isso é completamente normal. Isso é aceitável até um certo ponto. Até o ponto em que você encara de fato todos esses medos, essas inseguranças e faz. E não é que você passa por cima de tudo isso, mas você entende, você se permite sentir esse sentimento que possa ser constrangedor, que possa te causar uma emoção que você não goste de sentir, que você não esteja preparada, mas que você faz mesmo assim. E você não passa por cima disso. Você encara, né? Mesmo sentindo tudo isso, você faz com todos esses sentimentos. E não é atropelando eles. Não é passando por cima, não é batendo de frente com eles. Ou ignorando, o que muitas vezes a gente faz. Mas é como se você estivesse conversando com todos esses sentimentos. Para você compreendê-los de fato, entender que é normal senti-los e aceitá-los na sua vida. Mas não honrá-los a ponto de deixar eles te comandarem ou deixar eles te paralisarem, mas entender que você é um ser humano, que você é uma pessoa real, de carne e osso, e que você sente tudo à flor da pele. E você pode ser alguém que externiza isso, ou alguém que vive interiormente, introspectivamente, todos esses sentimentos. E aí pode ser que as pessoas percebam esses sentimentos em você, porque você os vive à flor da pele, e você exala esses sentimentos para todo mundo saber o que você está sentindo. E pode ser que você seja uma pessoa que ninguém, nem mesmo os mais próximos quase, não percebam que você tem tais sentimentos e que você os sente muito, e que isso é uma tremenda dificuldade para você. Senti-los, aceitá-los, porque uma hora esses sentimentos, essas sensações passam. E aí a gente esquece, de fato. E a gente só volta a se lembrar deles quando novamente a gente está exposto a alguma situação em que esses sentimentos aparecem. E hoje eu vim aqui para conversar com você sobre isso. Então hoje, enquanto eu estava no trânsito dirigindo, me veio esse pensamento, essa ideia, esse insight, e eu resolvi gravar esse vídeo e conversar com você hoje sobre esse assunto. Sobre os medos, sobre se sentir insegura na vida, com medo da vida mesmo, da vida real, com medo de viver, sobre estar preocupado a todo momento com tudo, com todos, com todas as situações, essa sensação de preocupação, essa sensação de estar atrasada, essa sensação de falta de vida mesmo. Eu acho que é bem isso. Acho que era bem assim que eu me sentia. Insegura por tudo, com medo de viver, com medo de expor, com medo da vida, com medo das situações, cheia de preocupações, a cabeça sempre lotada de pensamentos, de e se's, porquês, e entre outros. Ser uma pessoa medrosa não é fácil. Isso acaba com a gente. Isso acaba com a nossa essência, com a nossa autenticidade. A gente acaba se escondendo por detrás do medo
e escondendo todo o nosso potencial, escondendo todas as nossas habilidades, mentindo pra gente mesmo que nós não somos capazes, que nós não damos conta de nada, que tudo que eu me proponho a fazer eu não faço porque me falta coragem. E se eu me atrevo a fazer, então dá errado, e isso acaba confirmando todo esse sentimento de incapacidade. E por muito tempo eu fui assim, por muito tempo eu me senti assim. E não se engane, é muito difícil sair desse ciclo, é muito difícil você se perceber e se aceitar de uma outra forma, como uma pessoa extremamente capaz, corajosa, que faz. Mas eu não tinha equilíbrio emocional, eu não tinha preparação, né, mental, eu não tinha saúde física, e eu não me propunha a ir atrás disso, a correr atrás disso pra mim. Eu não me sentia merecedora disso, eu não me sentia capaz de viver uma vida abundante. Mas você conquistou essa sensação de tranquilidade construindo isso. E sem perceber toda a construção. Nós não temos essa percepção, porque nossa vida é corriqueira. E nós não ficamos parando para analisar o que foi que eu mudei de ontem para hoje, e o que eu fiz semana passada, que essa semana eu fiz diferente, e como eu lidei com uma situação diferente da forma que eu lidei de uma outra vez. Eu não fico parando para prestar atenção nas coisas que me deixam triste, nas coisas que me deixam com raiva, nas coisas que me fazem me sentir grato. Eu não fico prestando atenção nisso. Nós não ficamos. Então, quando nós nos percebemos diferente, a nossa percepção naquele momento é de surpresa, é de, meu Deus, o quanto eu mudei. Essa era a minha sensação de viver os meus dias, de que a todo momento eu ia pisar errado na embreagem e a minha vida ia apagar, toda hora a minha vida ia apagar. E sabe quando você tá no trânsito e você deixa o carro apagar, deixa o carro morrer, e você tem medo, né, da reação das pessoas, do que as pessoas vão pensar de você tem medo e fica ansiosa, e as pessoas não esperam, né, você resolver o seu problema e você conseguir ligar o carro, então você fica mais apreensiva e mais nervosa e com mais medo, e fica com medo. Então assim, eu vivia assim, a minha vida era assim. Eu vivi os meus dias assim, ansiosa, apreensiva, preocupada, pensando sempre nos outros, e que eu estava atrapalhando. É essa sensação. Essa era a sensação que eu tinha de viver. Essa era a minha percepção de viver a vida. Da forma que eu vivia a vida, eu percebia a minha vida assim, que eu atrapalhava a todo momento as pessoas. Como se eu estivesse no trânsito toda atrapalhada, sem saber dirigir direito, e deixasse o carro apagar e estivesse atrapalhando a vida das outras pessoas. Essa era a percepção que eu tinha de mim na minha vida. E hoje, quando eu estava, né, no trânsito dirigindo, e que me veio essa percepção de tranquilidade, de dirigir com tranquilidade, sem medo de atrapalhar ninguém. Sabe aquela segurança de sair na rua e agora, né, modéstia à parte, eu dirijo bem, eu já não tenho mais essa sensação de, esse medo de atrapalhar as pessoas no trânsito, de causar um acidente, né? E quando eu me percebi assim, dirigindo o meu carro para ir buscar minha filha na ginástica, meu Deus, eu não sei te falar muito bem quais foram os meus sentimentos, né, mas eu senti uma paz, eu senti uma tranquilidade tão grande em me perceber uma pessoa tranquila e serena, em me perceber diferente do que eu era meses atrás. E como eu disse, não foi algo que eu fui percebendo um dia, depois outro, um dia, depois outro. Foi algo que eu percebi num clique, no momento, do nada. E eu tive essa vontade de falar sobre isso. E eu tô aqui falando sobre isso agora. Porque talvez você esteja se sentindo como se estivesse dirigindo as primeiras vezes. Como se você tivesse acabado de pegar a sua carta de motorista e fosse sair na rua a primeira vez. Talvez você esteja vivendo a sua vida de forma tensa, com medo de tudo,
com medo de atrapalhar as pessoas, com medo de ser um atraso, né, na vida das pessoas, de ser um problema, mais um problema na vida das pessoas. E por isso você se sente muito insegura e muito culpada, e você não se sente merecedora de ser feliz, porque afinal toda hora você deixa seu carro apagar, e você atrapalha alguém, e você bloqueia o caminho de alguém. Talvez você se sinta assim. Eu me senti assim por muito tempo. Inclusive, há pouco tempo atrás eu ainda me sentia assim. E tem saída para você. Você vai aprender a dirigir bem o seu carro. Você vai aprender a conduzir bem o seu carro no trânsito. O que eu quero dizer com isso é que você vai aprender a conduzir a sua vida e num momento assim, do nada, você vai se perceber alguém sereno, alguém tranquilo. Você vai ter essa percepção sobre você e você vai sentir o quanto isso é maravilhoso. Se perceber alguém que tem a mente tranquila, que controla os seus pensamentos e por isso você tem sentimentos equilibrados e você vive de fato de uma forma mais organizada a sua vida e mais preparada, e aí você não tem tanta insegurança. Mas como eu disse no início do vídeo, no início desse vídeo, por mais que você tenha sentimentos controversos e por mais que você viva algumas situações que vão desafiar você, que vão te trazer, quer dizer que depois que você aprender a dirigir esse carro, né? Isso não quer dizer que depois que você aprender a ir para o trânsito e de forma tranquila e serena e preparada, isso não quer dizer que você não vai viver situações, que não vão acontecer situações com você que vão te desafiar, que vão te trazer sentimentos negativos, que vão te trazer pensamentos controversos sobre a sua pessoa. Não é isso. Mas quando você chega nesse estágio de serenidade, de tranquilidade, de equilíbrio de emoções, né, que você já consegue controlar os seus pensamentos, que você tem estratégias para vivenciar situações de uma forma, né, mais elaborada, de uma forma melhor, que você encare de uma forma mais adulta alguma situação de desafio, você se percebe de fato vencendo na vida. Você tem uma outra percepção a seu respeito que confirma a sua real identidade, que confirma a sua essência, quem você realmente é. Porque, como eu disse no início do vídeo, o medo, a insegurança, né, essa sensação de estar atrapalhando a todo momento, isso mascara, isso tampa a sua autenticidade, isso te tira toda a sua essência de quem você realmente é. E quando você descobre que você é alguém além da sua insegurança, você é alguém além dos seus medos, você é alguém muito além das suas preocupações, você descobre que você não atrapalha ninguém, você não é tropeço na vida de ninguém, você é muito, muito capaz de fazer tudo aquilo que você se propõe a fazer. E quando você se percebe fazendo, né, de fato, e sendo de fato essa pessoa, não tem sentimento no mundo que explique isso, não tem situação no mundo que possa servir de exemplo, sabe? É só vivendo mesmo.
na pele para ter essa compreensão. E eu quero dizer para você que existe uma saída. Que se você se sente insegura na vida, que se você sente medo do mundo, medo de viver, que se a sua cabeça não te deixa em paz com tantos pensamentos ruins ao seu respeito, que se você não sabe lidar com as suas vivências e as suas situações de uma forma madura e equilibrada e com serenidade, existe uma saída. Porque se eu conseguir sair do estado em que eu estava, onde eu achava que eu atrapalhava a todos ao meu redor e que eu vivia em estado de alerta, com medo de deixar o meu carro apagar e atrapalhar a via das outras pessoas, se eu conseguir sair dali e me tornar alguém confiante, serena, alguém que me desafia, alguém que se desafia, que se propõe a fazer e faz, e que percebe e entende os seus sentimentos e vive esses sentimentos para aprender com eles. E isso que faz você se equilibrar na vida, é isso que faz você crescer na vida e se tornar uma pessoa diferente e melhor. Ter a percepção e o entendimento dos seus sentimentos, saber conduzi-los, entender que você, sim, você tem controle dos seus pensamentos, e tendo controle dos seus pensamentos, você equilibra seus sentimentos e você tem melhores comportamentos. E como consequência, você se torna alguém melhor. E num momento qualquer, do nada, pode ser no trânsito, como aconteceu comigo, você vai ter a percepção da pessoa que você se tornou. Mas não é uma pessoa que você se tornou do dia pra noite, é porque a percepção foi do nada, mas a construção foi diária. E isso é totalmente construível. Como uma casa que começa no desenho. Precisa ser algo muito bem arquitetado, planejado, cuidado. E todos os dias isso precisa ser, ou não, acompanhado, mas precisa ser muito bem pensado. É por isso que é tão importante você entender como funciona a sua cabeça, a sua mente, para você ter o controle desses pensamentos e conseguir, em um momento da sua vida, ter uma percepção diferente de você e ter a oportunidade de ter essa percepção, assim, do nada, e esse sentimento de que eu consegui ser realmente quem eu sou, quem eu sempre quis ser, exalar a sua essência por aí. As pessoas te perceberem uma pessoa tranquila. É muito bom ser assim e se perceber assim. Então, pra você que tem esse sentimento na vida de medo constante, várias preocupações, se sente um atraso, se sente um problema, existe algo que você pode fazer para sair daí, para sair desse ponto e chegar num determinado momento uma pessoa completamente diferente. Existe algo que você pode fazer. E eu falo sobre autoconhecimento, sobre mudança de mentalidade, sobre ter clareza das coisas. E, gente, existem tantas e várias ferramentas para isso. E eu falo muito sobre isso no meu perfil. Inclusive, me segue no Instagram para você acompanhar e ter mais conteúdos parecidos com esse. Mas o que eu quero deixar aqui nesse vídeo para você, essa mensagem, é seu momento de percepção da sua vida, do caos para a tranquilidade, ele chega, ele vai chegar. Só que você precisa desejar isso profundamente. E você precisa das ferramentas certas para você deixar de sentir medo de uma forma que ele atrapalhe sua vida e o seu crescimento pessoal e passe a se sentir tranquila nas situações da sua vida e que você não tenha medo de viver a sua vida de fato, mas que você se proponha a estar sempre fazendo novas coisas e encarando novos medos, porque a vida é sobre isso, é sobre encarar os medos, é sobre encarar as inseguranças, é como você sair da autoescola e pegar a sua carteira de motorista, né, e sair na rua e dirigir. A vida é sobre isso, é você encarar os seus medos. Mas você precisa fazer isso com tranquilidade, porque se você ficar fazendo isso com tensão, com insegurança, né, com medo constante de
de atrapalhar as outras pessoas, isso vai acontecer na sua vida. Se você enfatiza a todo momento o medo, a insegurança e as preocupações na sua vida, se isso tudo tá a todo momento na sua mente, se os seus pensamentos são sempre pensamentos de medo, de insegurança, de preocupação, de que você está atrapalhando, que você é um problema, que você não serve para isso, que você é incapaz, essas coisas elas vão se repetir na sua vida de forma constante. Essas coisas não vão sumir de você e você não vai ter a percepção de ser uma outra e nova pessoa. O que você precisa fazer é cuidar da sua mentalidade, cuidar da sua mente, para você se perceber de uma forma diferente, de uma maneira intencional. Então seja intencional nos seus pensamentos. Eu sei que é difícil, eu já vivi assim. Eu tentei de várias formas mudar os meus pensamentos, mudar os meus padrões mentais, mudar as minhas crenças. Eu buscava todo e qualquer conteúdo de autoconhecimento. Eu fiz inúmeras terapias. Eu fiz tratamento psiquiátrico com medicamentos, porque eu tive crises horríveis de pânico e ansiedade. Eu tive fobia social. Eu não conseguia sair, eu não conseguia ver as pessoas. Eu fazia as coisas de forma obrigada, quando eu tinha que fazer porque não tinha outro jeito. Quando não tinha outro jeito, as outras pessoas faziam para mim. E eu só saí dessa situação porque eu mudei a minha mente. Eu mudei os meus padrões mentais. Eu mudei a minha cabeça. E eu consegui desvincular da minha vida várias crenças que me faziam acreditar que eu atrapalhava as pessoas. E você só consegue chegar nesse patamar de tranquilidade, de serenidade, de se sentir em paz em situações da sua vida, para você viver a sua vida de fato, com a cabeça tranquila e com sentimentos tranquilos. Você só consegue chegar nesse patamar quando você cuida da sua mentalidade, quando você cuida do que você pensa. E você precisa fazer isso de forma intencional. E existem ferramentas para isso. Eu fui atrás de muitas, eu testei, eu vivenciei, eu vivi, de fato, muitas dessas ferramentas, porque eu não suportava mais a forma que eu vivia. E eu só saí de onde eu estava, eu só saí das minhas crises, eu só saí da ansiedade, da insegurança e do medo constante da vida, porque eu encontrei de fato a minha essência e a minha verdade e quem eu sempre fui, sempre quis ser, no autoconhecimento, no meu desenvolvimento pessoal, nas ferramentas que eu apliquei para mim. Eu só me encontrei de fato quando eu desejei profundamente sair do estado em que eu estava, que era horrível, era uma tristeza. Eu só saí dali porque eu desejei profundamente ser outra pessoa, ser um outro alguém, ser alguém diferente. Então o desejo profundo é o que te move. Então primeiro, você só vai conseguir um patamar de tranquilidade, você só vai conseguir dirigir tranquila, sabendo controlar a embreagem do seu carro, quando você desejar profundamente isso. Então pensa comigo e entenda que você só sai de um estado ruim para viver em um estado melhor e desenvolvido quando você deseja isso de fato, de forma profunda, quando você não consegue mais estar nessa situação e quer mudar para uma nova situação, uma situação melhor. Então você precisa desejar profundamente isso, acreditar nesse desejo e de forma intencional mudar os seus pensamentos ao seu próprio respeito.
Então, se você pensa que você é incapaz, de forma intencional, você vai pensar que você é capaz. Porque você sente o que você pensa. E o que você sente é o que você é de fato. Então, se você pensa que você é incapaz, você se sente incapaz. E você confirma isso no seu comportamento. E para fazer diferente é a mesma lógica. Se você quer se sentir capaz de algo, deseje algo. Pense que você é capaz desse algo. Busque ferramentas para isso. Para se capacitar para esse algo, para esse desejo, para esse algo desejado. E você vai se sentir capaz. E os seus comportamentos vão comprovar a sua capacidade. Foi assim que eu adquiri a minha percepção de estar me tornando uma outra pessoa. E ter essa tranquilidade ao meu respeito. E saber que se eu me propor a novas situações diferentes, situações que me desafiam, que me tiram da zona de conforto, eu vou conseguir passar por elas. Porque eu já aprendi a controlar a embreagem do meu carro. Eu já entendi que eu não vou atrapalhar as pessoas. E eu já entendi e compreendi que eu consigo. E isso é maravilhoso. Controle as suas emoções, controlando os seus pensamentos. E os seus comportamentos vão confirmar quem você é de fato. E vão te entregar a sua verdadeira essência. É isso. Esse vídeo é mais pra te levar a ter uma reflexão sobre os seus medos, as suas inseguranças. E levar você a saber que você só sente esses medos e essas inseguranças porque você não compreende e não aceita esses sentimentos e você quer ou vivenciá-los à flor da pele pra passar logo, ou você quer escondê-los e porque uma hora isso passa. Mas você precisa compreender de onde vêm esses sentimentos. Eles vêm dos seus pensamentos, dos pensamentos que você tem ao seu respeito. Transformando isso, você transforma as situações da sua vida e você vive elas de uma forma muito melhor e mais equilibrada. Então fica com essa reflexão, né? Olha pra sua vida, pros seus medos, pras suas inseguranças, pros problemas que você acha que você causa na sua vida e na vida das pessoas. E mude os pensamentos que você tem a seu respeito, que você vai encontrar uma saída. E se você gostou desse vídeo, se você gostou um pouco desse conteúdo, se é algo que te interessa, eu tenho muito mais, né, pra oferecer, então já me acompanha aqui no canal, me acompanha nas minhas outras redes sociais também. Eu vou tentar deixar aqui, né, os meus perfis das outras redes sociais e me acompanha, né, consome todo o meu conteúdo que... Se eu transformei a minha vida, você consegue se transformar também, né? Então, a tranquilidade, a serenidade, ela é pra todo mundo. Ela é pra todo mundo. Ela não é só pra um ou outro. Todo mundo é capaz e é merecedor de viver um estado de tranquilidade na sua vida. De viver de uma forma gostosa a vida. Então, me acompanha, compartilha meu conteúdo pra gente crescer, todo mundo junto, se desenvolvendo e nos tornando as nossas melhores versões. Um beijo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha feito sentido pra você e que você possa lidar com as suas emoções de uma forma muito melhor hoje e depois desse vídeo também do que antes dele. Até mais!